é você se preparar para uma decisão. Que o Flamengo é favorito, e acho que ninguém, até os que torcem contra, sabe que o Flamengo é favorito. Que o Flamengo disparadamente tem o melhor elenco. Só que esse elenco não está jogando o futebol que a gente sabe que pode jogar. Então o Felipe Luiz também está preocupado porque ele vai fazer também semifinal de Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira no domingo, no Maracanã. Então ele está olhando para todos esses aspectos físicos, táticos, daquilo que ele vai enfrentar na Argentina, como vem o treinador, o Rafa e o Pedro nos trouxe a informação. O treinador adversário diz que vai... Fala comigo, Bruno Negro, galera. Hoje o Flamengo aí tem um jogo que é uma decisão, uma taça, um campeonato. Pode ser campeão hoje da Recopa Sul-Americana. Um jogo importante, tem premiação, mais de 2 milhões de dólares caso o Flamengo seja campeão. Então é um jogo importante, valendo dinheiro, e não é pouco dinheiro. Créditos são da ESPN Brasil, Grupo Disney, do programa Equipe F, que eu estou trazendo aqui pra vocês opinião tanto do craquezinho, ex-jogador do Flamengo, jogador de seleção, campeão com a seleção, e também os outros craques da opinião aí sobre o jogo de hoje do Mengão pela Recopa, galera. Créditos já foram devidamente dados aí. Nós temos o Zé Elias, temos o Oswaldo Pascoal e companhia. Bora ver o que eles disseram sobre isso. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sino para não perder um vídeo novo, e também hypando o vídeo para o maior número possível de pessoas assistirem a esse conteúdo. Simbora pro vídeo que tá top demais. Zinho, o chat tá quente. O que você espera para Lanús? Eu queria dizer o seguinte, para mim o Flamengo é favoritaço, mas nas quartas de final estávamos juntos na Libertadorzinho. Foi duro com o Estudiantes. Racing, duro. São melhores que o Lanús, eu vejo assim. Além de mais tradicionais. Eu sei que você tá me botando medo. Você tá botando medo. Você quer me botar medo, é isso? Estou defendendo o respeito. Zinho, pro Pascoal já era, não precisa nem jogar. Vocês querem me botar medo, é isso? Pascoal, agora é o Zinho. Não, eu acho que assim, não é colocar medo, né, como o Pascoal está falando, mas é você se preparar para uma decisão. Que o Flamengo é favorito, e acho que ninguém, até os que torcem contra, sabe que o Flamengo é favorito. Que o Flamengo disparadamente tem o melhor elenco. Só que esse elenco não está jogando o futebol que a gente sabe que pode jogar. Então o Felipe Luiz também está preocupado porque ele vai fazer também semifinal de Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira no domingo, no Maracanã. Então ele está olhando para todos esses aspectos físicos, táticos, daquilo que ele vai enfrentar na Argentina, como vem o treinador, o Rafa e o Pedro nos trouxe a informação. O treinador adversário diz que vai tentar pressionar, vai tentar fazer o resultado em casa. A chance que o Lanús tem é o quê, gente? É tentar ganhar do Flamengo em casa, para trazer algum tipo de vantagem para o Rio de Janeiro. Então, assim, é o jogo do ano aí, né, para a equipe do Lanús, porque sabe que enfrenta o melhor time, o melhor elenco daqui da Sul-Americano. Então, assim, o Felipe Luiz ter precauções, eu acho que é importante. O time dele ainda não joga o melhor futebol. Ele está buscando os encaixes, foi falado aí, as opções que tem. Eu, particularmente, vou defender aquilo que eu falo desde a estreia do Paquetá. Eu não estou falando agora aí no modismo, porque eu e o Zé Elias estávamos no programa quando terminou o jogo. Eu não sei se foi com você, Felipe, ou se foi com o Bruno Vicari na apresentação. Foi a Equipe F do domingo, pós-final da Supercopa. O Zé Elias está aí e pode confirmar o que eu estou falando. Terminou o jogo, entrou o nosso programa. Então a gente não teve influência de nada, de nenhuma repercussão, de nenhuma matéria, de nenhum comentário, nem da entrevista coletiva do treinador. E a nossa opinião, já estou falando por mim e pelo Zé Elias, porque o Zé Elias, a gente foi com a mesma visão. Paquetá, para mim, rende melhor como um segundo homem de meio campo, ou um terceiro homem, dependendo do esquema tático que ele monte, o Felipe Luiz. Eu, particularmente, não gosto de ver o Paquetá pelo lado direito. Ele diz que é para ficar próximo do Arrascaeta, mas isso não tem acontecido. Quando ele joga pelo lado direito, ele está voltando para marcar o lateral adversário pelo lado direito, tudo bem, ele tem condições físicas para fazer isso, só que
percebo ele muito mais aberto do que por dentro, criando o jogo junto com a Arrascaeta. E ele não rende o melhor. Quando ele escala ele como um segundo homem que se transforma no meio quando o Flamengo tem a bola, sem a bola ele baixa a linha, faz normal 2 linhas de 4 para marcar. Mas quando o Flamengo tem a bola, ele se adianta e entra numa zona de armação, de intermediária a intermediária, até chegando para bater no gol, de frente. Acho que ele rende melhor. É um jogo fora. É a decisão. De repente vamos fortalecer com mais um volante. Particularmente, eu acho que o Flamengo tem condições de jogar com o Pulgar e com o Paquetá, nessa função. A Arrascaeta um pouco mais à frente, com 2 homens de lado que quando não tem a bola voltam para marcar, e aí se junta Pulgar e Paquetá, e o time fica muito bem estruturado, equilibrado. Para mim, eu prefiro o Paquetá sim, mas o Rafa diz que a tendência é ele jogar pelo lado direito. Não é a posição que eu vejo ele render mais. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o Zé, quero ouvir o Pascoal também, mas o Pedro e o Rafa têm detalhes sobre essa questão do Paquetá, inclusive numa conversa do Rafa com o Felipe Luiz, acho que isso vai agregar aqui ao debate, então vou jogar lá para a turma que está na Argentina. Pedro, Rafa? O Felipe Luiz, Felipe, até na última coletiva, depois do jogo contra o Botafogo, ele foi perguntado sobre o Paquetá, ele falou que o Paquetá foi contratado como meia, eu o vejo como meia, porque muito se falou de volante e tudo mais, ele até atuou no ataque contra o Botafogo em determinado momento do jogo, quando ali o Bruno Henrique saiu, ele foi pra frente, foi pro ataque porque o Pedro tinha sentido um incômodo muscular. Ele foi para frente, é multifunção, mas hoje o Rafa, como eu disse anteriormente, ele teve algumas exclusivas lá com o pessoal do Flamengo e aí conversou e fez a pergunta para o Felipe Luiz sobre Lucas Paquetá. O Felipe Luiz está respondendo muito sobre Lucas Paquetá. Mas dessa vez uma resposta um pouco diferente daquela que ele teve no domingo, porque ela foi mais abrangente. Na verdade, Pedro, companheiros do estúdio, o que se sabe sobre o Paquetá é que o Flamengo contratou um jogador que tem essa característica de render muito bem em várias funções do meio para frente e talvez esteja embutido nesse aspecto o alto valor pago, afora as questões mercadológicas, porque a gente sabe que o mercado da bola, ele fala por si só, né? Quem precifica o jogador é o mercado. O Paquetá custou 42 milhões. É porque se não fosse o Flamengo, outro clube poderia pagar, senão custaria menos. É assim que a coisa funciona dentro do mercado da bola. As pessoas olham para a cifra sempre com aquela coisa do impacto dos números, mas está dentro de um contexto. E aí, o Felipe Luiz reforça o quanto é importante ter o Paquetá construindo o jogo. Não dá spoiler não. Vamos ouvir primeiro o Felipe Luiz, então coloca aí pra gente o Felipe Luiz em declaração ao Rafa Marques e depois ele volta aqui para completar o que ele sentiu ali no tete-a-tete com o treinador do Flamengo. Sobre o Paquetá, sei perfeitamente qual é a posição, assisti, como eu já falei para vocês, todos os jogos praticamente aí dos últimos anos dele na Europa, vi onde ele jogou na esquerda, jogou na direita, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de 10, jogou de atacante no Lyon, jogou de segundo volante na seleção com o Tite, um pouco mais à frente do que era o Casemiro. Então ele já passou por todas essas posições. E eu sei aonde, até mesmo porque o jogo, as ações dele no jogo vão levando para onde ele se sente mais confortável, aonde ele rende melhor. Dito isso, eu tenho que sempre pensar num contexto onde encaixar ele e equilibrar a equipe para que a equipe também jogue bem e se sinta confortável e no final do ano não tenha simplesmente o melhor jogador, que ele ganhe os prêmios de melhor jogador e a gente não ganhe nada. A gente precisa ganhar os títulos para que ele ganhe também os prêmios individuais. Tá aí então o Felipe Luiz falando sobre o Paquetá, até balançando essa questão, tentando o equilíbrio entre o coletivo e o individual, porque o Felipe Luiz, na verdade, Rafa, tinha um time montado. Chegou o Paquetá e o Paquetá não chegou por 42 milhões de euros para ficar no banco de reserva. Não tem como, vai jogar. Ele tem que jogar pelo talento que possui, pela experiência, pela bagagem. Eu sou um defensor, quanto mais de que o Flamengo é Paquetá, é mais 10. Na minha cabeça isso não cabe discussão. A não ser que o rendimento dele esteja muito abaixo do ponto de vista físico, técnico e afins. Mas percebam uma coisa sutil nessa resposta que o Felipe Luiz me deu nessa exclusiva mais cedo. Quando ele fala que ele tem que ver o encaixe da equipe e também o melhor aproveitamento para o jogador. O Paquetá com o Felipe Luiz já foi utilizado em transcursos de jogos como jogador que se posiciona como meio aberto pelo lado direito. Quando não tinha o Plata, quando não tinha o Luiz Araújo, por vezes não tinha o Carrascal, o Paquetá, por ser canhoto, fez esse papel derivando para dentro e observando o campo de frente.
Eu acho que conceitualmente, o Zé Elias e o Zinho falam muito sobre isso, do Paquetá ser segundo homem. Para mim, pouco importa se ele é segundo ou terceiro, para mim tem que estar de frente. O modelo de construção do Flamengo precisa contemplar o talento do Paquetá olhando para o gol adversário. Nesse caso, pelo lado do campo, ele fica um pouco menos direcionado ao gol, mas com mais campo para a construção coletiva. Cara, eu acho que jogar o Paquetá pro lado do campo mata muito o Paquetá. Porque, cara, o Paquetá é um meio campista, né? Apesar de ser um coringa, por assim dizer, o cara é um meio campista. Mas ele jogando na do Carrascal, que é atualmente ali, eu não acho que seja muito bom. Porque o Paquetá vindo de trás, pelo menos na minha opinião, vindo de trás, conseguindo pegar uma bola ali, conseguindo dar tanto um passe, que ele é um cara que ele é um meio campista, só que ele é bem ofensivo, diferentemente do Eric Pulgar, por exemplo. Ele é bem ofensivo, então ele vai querer pisar na área para fazer gol, igual ele fez um gol no último jogo do Flamengo. Então isso já vai acontecer. Eu acho que botar ele pelo lado do campo dá uma certa matada aí, porque ele vai ter que dar muito mais drible, vai ter muito mais gente marcando ele. Enfim, eu não gosto de ver o Paquetá jogando pela meia direita, até um ponta direita, de vez em quando, mas o Felipe Luiz vai utilizar ele assim. Eu não prefiro assim, mas vamos confiar em nosso técnico, até porque colocar ele no meio campo quando você tiver o Rascaeta e o Jorginho vai ser difícil você tirar o Eric Pulgar, né? Então é complicado, é uma dor de cabeça pro Felipe Luiz, que ele vai ter que pensar muito onde que ele vai encaixar o Paquetá, se ele vai deixar o Paquetá jogando ali pela meia direita no lugar do Carrascal. Bom, isso é algo pro nosso treinador decidir aí no decorrer desta temporada, que está apenas começando muito tempo para ele tomar a decisão, e pro Paquetá demonstrar onde ele tem o seu melhor rendimento. Mas eu quero saber agora a opinião de vocês. Qual o placar vocês acham que vai ser? Se fosse fazer uma aposta, como você apostaria que vai ser o jogo de hoje de ida da Recopa Sul-Americana na Argentina contra o Lanús? Vocês acham que o Flamengo é favorito, o Lanús é favorito por estar em casa? Deixa nos comentários a sua opinião. Eu acho que o Flamengo vai começar com o pé direito. Não acho que vai ser que o Flamengo vá matar o jogo agora, mas eu acho que vai sair de lá com uma vitória bem encaminhada para resolver o jogo no Maracanã no jogo de volta. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e raio para o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.